Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal TND Clube Teológico. E no vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco sobre esse livro aqui, Intensamente, um manual para a vida intelectual cristã. É possível ser um cristão envolvido com o sobrenatural, com o poder de Deus, com as manifestações do Espírito e ao mesmo tempo ser um acadêmico, intelectual cristão? Essas questões nós vamos ver no vídeo de hoje e eu vou indicar esse livro aqui que tem ajudado muito. Seja muito bem-vindo. Ok, então, meu nome é Samuel Góes e esse é o nosso canal. TND significa Teologia Nossa de Cada Dia. No vídeo de hoje eu quero já pedir para você deixar os três triplo C que eu vi outro dia no canal. Achei interessante e vou usar aqui. Triplo C significa compartilhe, comente e curta, né? Porque isso vai fazer com que a plataforma entenda que o conteúdo que nós estamos tratando aqui é relevante. Então, me dê essa moral aí, se inscreva no canal e vamos que vamos. Esse é um livro extremamente importante para você que está envolvido com doutrina, com o estudo bíblico e com a teologia, ok? Então, muito obrigado a todos vocês que têm nos auxiliado. Aqui na descrição eu vou deixar a maneira pela qual você pode nos ajudar. Algumas maneiras, né? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bem, é interessante observar um fenômeno. E esse fenômeno é o seguinte. A sociedade ela vive em extremos. Me parece que a sociedade nunca sabe viver no equilíbrio. Nós observamos, não precisa de fazer uma análise muito cuidadosa. Observe nas eleições passadas, houve um extremismo e a verdade dos fatos foi deixada de lado em função, em preferência das preferências pessoais. Em função das preferências pessoais, a avaliação dos fatos reais ficou de lado. Isso é muito preocupante, pois isso mostra e demonstra a falta de honestidade intelectual, ou a integridade intelectual. O fato é que a nossa sociedade não é somente o retrato, mas também no âmbito da igreja existe sim alguns desequilíbrios, por assim dizer. Eu cresci e vi por muito tempo que, uma vez que você é um cristão envolvido, fervoroso, envolvido com oração, envolvido com busca por Deus, na oração, no jejum, numa manifestação do Espírito, enfim, você não pode ser alguém que é envolvido com a doutrina, com os estudos e com a parte acadêmica. Uma vez que você é envolvido com a parte acadêmica, com a parte dos estudos, com a parte da busca por mais profundidade teológica, por assim dizer, você acaba que não pode se envolver com a parte da manifestação propriamente dita do Espírito de Deus. Um ledo engano, porque a Bíblia ela mostra-nos o equilíbrio. Um bom exemplo para quebrar esse conceito errado é o apóstolo Paulo. A figura do apóstolo Paulo, além de nos ensinar uma série de lições, uma das lições que o apóstolo Paulo nos mostra é o equilíbrio entre ser envolvido academicamente, profundamente com a parte teológica, mas também envolvido profundamente com a parte do sobrenatural, um cristão fervoroso, um homem que não tem nenhum problema em ir ao terceiro céu e depois mostrar todo o seu conhecimento, todo o seu arcabouço teológico academizado, por assim dizer. Então, isso fica desmistificado quando nós percebemos na figura do apóstolo Paulo. Ok, dito isso, eu quero comentar sobre esse livro aqui que eu acho muito interessante. Esse livro aqui é da editora Peregrino. O autor dele é o Valbert Veras. Ele é professor, ele é formado em teologia, mestrado em missiologia, doutorado em sociologia, também é pastor da Igreja Batista Manaim
e é casado com Renata Veras e é pai de Valentina e Carolina Veras. Ele está lá no meu Ceará, é um dos membros lá do Cibima. Um beijo para todo o meu Ceará. Fico muito satisfeito em ver gente da envergadura deste homem aqui, um homem de Deus. Eu vi a palestra dele, não conheço pessoalmente, mas quero deixar aqui o meu, meu agradecimento, os meus parabéns. Ele não precisa disso, mas eu preciso demonstrar minha gratidão pelo conteúdo dele que me fez muito bem, que me fez crescer. Esse livro aqui é da editora Peregrino, um ótimo livro. Se você quiser, eu vou deixar aqui na descrição como você pode adquiri-lo. Esse livro aqui ele tem as páginas amarelas, daquele jeito que os bons leitores gostam. Ele tem 287 páginas. Ele está dividido, esse livro aqui, em 3 partes. Um chamado intelectual, no caso seria o despertar para a parte intelectual. Você tem um chamado às atitudes intelectuais, às atitudes do intelectual. Uma delas é pensar, escrever, ler e por assim vai. E a terceira parte é o desafio do intelectual cristão. A título de compreensão, o autor deste livro, ele começa dizendo que nós precisamos entender e pensar como que o intelectual cristão ele deve agir na sociedade. Para isso, ele vai recorrer ao exemplo bíblico de sociedade. Ele vai recorrer ao Antigo Testamento e ao Novo, mas ele vai enfatizar a parte da igreja, ou a parte neotestamentária, o Novo Testamento, por assim dizer. Então ele vai mostrar que existem 2 perspectivas que Paulo aborda e que ele dá ênfase nesse livro. Primeira coisa que o intelectual precisa entender é que Paulo faz a gente entender a diversidade na unidade, usando a figura da igreja, o símbolo do corpo, para mostrar isso. Ora, se sabemos a nossa parte como indivíduo, nós precisamos também entender e valorizar a nossa parte no todo. Basicamente, ele vai trabalhar isso de forma muito bem interessante e eu achei muito bacana. Antes disso, ele vai mostrar e vai dizer que ele não foi ensinado a pensar criticamente. Isso é muito interessante, porque nós somos ensinados a não pensar criticamente. E eu vou abrir aqui um parênteses para dizer para você que, infelizmente, a maioria de nós, inclusive esse que vos fala, nasceu numa estrutura que não foi ensinado ao estudo, não foi ensinado à pesquisa. Eu não culpo os meus pais por isso, porque o trabalho, a muita correria, a prioridade para sustentar a família era o que eles poderiam nos dar, e isso foi de grande valia. Mas, com o passar do tempo, na busca individual, a gente vai descobrindo coisas que vão revolucionando a nossa mente. Não revolução no sentido marxista, não, em hipótese alguma. Mas no sentido de dar uma virada de chave. Isso é muito importante, isso é muito... deve ter ênfase nisso. Então, nós fomos ensinados a não ter uma cultura, nós não temos essa cultura do livro, de construir a nossa biblioteca, de construir, de incorporar a vida de estudo em nossas vidas. O que nós fomos ensinados é que o estudo ele tem um fim material, ou seja, você estuda para ter um bom emprego, para passar num concurso e para viver melhor, pagar suas dívidas, comprar a sua casinha e comprar o seu carro. Essa é que é a ideia básica no Brasil. Mas quando você vai estudar, quando você vai aos livros, você vai perceber que a busca pelo conhecimento, a educação em si, ela não está ligada única e exclusivamente a essa questão. Isso é uma decorrência. O que prioriza-se quando você lê os livros ao longo da história, você vai perceber que a vida de estudo ela foi incorporada na vida das pessoas. Parecia que fazia parte da sua vocação, por assim dizer. E isso é bem interessante e está muito distante da realidade que vivemos hoje no Brasil.
O fato é que esse livro aqui, ele vai te ajudar muito nessa perspectiva. Ele vai mostrar, o primeiro ponto é você pensar criticamente. Eu achei muito interessante porque logo na introdução, como bom cearense, ele utiliza um pouco de humor, um pouco de é, é, um pouco de ele é bem humorado, por assim dizer, né? E ele vai dizer o seguinte: é minha infância, é a bestolência e juventude, ou seja, a adolescência e a juventude dele foram marcadas pelo um pensar irrefletido. Gente, isso é muito grave, isso é muito perigoso. Apesar do tom engraçado, ele usou umas palavras aqui interessantes, mas deixa eu lhe dizer, nós somos doutrinados, fomos doutrinados não a pensar criticamente, mas a pensar dentro de uma visão muito limitada. Eu lembro de uma professora, não vou dizer aqui o nome nem a instituição, lá no Ceará, lá em Fortaleza, e eu lembro que ela falava de uma forma tão veemente e enfática sobre o mal da privatização, que nós saímos de lá sem saber os prós e os contras, sem ver o lado positivo e o lado negativo. Nós saímos de lá meio que com um mantra na cabeça, dizendo privatização é errado, privatização é ruim, privatização... A gente só faltava pouco dizer que privatização era do Satanás. Só para você ter uma noção. Então, as pessoas elas não lidam com a honestidade intelectual na busca pelo conhecimento. Elas doutrinam. Decorrência disso é que nós nascemos em uma tradição, amamos essa tradição, crescemos nela e temos dificuldade em avaliar quais são os pontos positivos e os pontos negativos. Outra coisa super interessante que eu achei aqui nesse livro e que ele fala aqui sobre as atitudes intelectuais, ele diz o seguinte: na vida intelectual, a integridade é fundamental, assim como a honestidade intelectual. Então, uma das coisas é que, se eu nasci numa estrutura, eu vou procurar saber que existe um contraponto dela. E eu tenho que pensar criticamente. Não vou abandoná-la, não vou cuspir no prato que comi, mas eu preciso analisar uma tese, uma antítese, para chegar a uma conclusão, uma síntese. Sem esses dois pontos, sem uma tese, sem uma antítese, eu não chegarei a uma síntese, eu não chegarei a alguma conclusão honestamente plausível, por assim dizer. E isso é o que nós não temos hoje. Nós somos doutrinados, nós nascemos numa estrutura. Os evangélicos, principalmente, eles criticam muito alguns outros de uma outra religião, que eles usam a seguinte expressão: é porque eu nasci nessa, cresci nessa e vou morrer nessa. Mas nós, evangélicos, nós somos praticamente semelhantes quando não pensamos no lado positivo e o lado negativo em muitas questões das nossas doutrinas. Isso é que é muito preocupante, porque nós vamos aos estudos, nós vamos aos livros, já enviesado, buscando respostas prontas para defender única e exclusivamente a nossa linha de pensamento, sem, contudo, pensar no lado positivo e o lado negativo dela. Nós não estamos muito preocupados em pensar, em pôr na balança e saber qual é o lado positivo e o lado negativo. Nós não estamos muito preocupados com isso. Nós estamos preocupados em defender acima de qualquer coisa. E nós vamos buscar respostas prontas para isso. Isso é muito preocupante porque isso mostra a ausência de honestidade e integridade intelectual. O desafio de todo intelectual é viver na diversidade, viver a diversidade na unidade. Ou seja, entender os diferentes, respeitar os diferentes, mas ter bons argumentos para a gente ficarmos unidos naquilo que deve ser extremamente necessário. Uma frase de Agostinho, e me vem à mente, é aquela que diz o seguinte, é atribuída a Agostinho, que diz, na unidade, no essencial, a unidade, no secundário, a liberdade, mas em tudo
reine o amor. É possível o cristão ser envolvido com a manifestação sobrenatural e ao mesmo tempo intelectual? É possível sim, porque a Bíblia nos chama para servirmos a Deus não somente com as nossas emoções, mas com o nosso intelecto, né? Não somente com um aspecto da nossa existência, mas como um todo. Nós somos chamados a servir a Deus com inteligência, pois o nosso culto é racional. O nosso culto não é aquele culto como em outras religiões. A pessoa entra em transe e acaba que ela não percebe, não consegue discernir o que está ocorrendo com ela. Nosso culto cristão, ele, além de se envolver com o sobrenatural, além de buscar as manifestações do Espírito Santo de Deus, nós também entendemos a riqueza e a grandeza das doutrinas bíblicas, das proposições na Bíblia sobre os pilares doutrinários. Basicamente, um cristão, ele deve ser sim envolvido com a parte intelectual, pois há um chamado para as nossas vidas, que é servir a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Essa aqui é a verdade. Eu deixo essa indicação desse livro aqui. A gente não pode comentar tudo, porque seria até uma falta de respeito com o autor. Deixo você aqui com gostinho para poder desfrutar e comprar o seu exemplar. Aqui eu vou deixar na descrição como você pode alcançar. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe com amigos, parentes, vizinhos. E esse é apenas um vídeo do nosso canal. Até a próxima e tem muito mais.